Um texto conhecido da Bíblia. Eu quero nesta noite falar sobre ladrões da esperança. Ladrões da esperança. Leia comigo João capítulo 5. Você achou aí o Evangelho de João, capítulo 5? Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, que significa casa de misericórdia, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegou a maca e começou a andar. Amém. Diga assim: meu Deus, fala comigo nesta noite, eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Graças a Deus. Eu vou pedir para a Janaína vir aqui. Pode ser, Janaína? Ela contou para mim outro dia de algo abençoado que aconteceu depois daquele dia da oferta, né? Dos 40 dias, é isso? Sim. Paz, igreja, boa noite. A gente fez os 40 dias de milagre, né? Passamos no corredor do milagre. E no dia 29, eu e o meu marido temos uma empresa de higienização de estofado. Então a gente faz o dízimo toda semana, porque a gente trabalha todos os dias, graças a Deus. E aí, dia 29, no último dia, a gente entregou o dízimo. E eu tinha uma oferta no bolso. E eu coloquei aquela oferta no... Ai, estou nervosa. No envelope. Coloquei no envelope da oferta de milagres, né? E orei a Deus. Eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade. Quando foi na segunda-feira, isso foi no domingo à noite, no dia 29. Quando foi na segunda-feira, um cliente ligou. E a gente fechou um trabalho em Olambra, que a gente ganhou 32 vezes aquele valor de um dia de trabalho, que normalmente a gente trabalha em 2 semanas para ganhar. Então, tudo para a honra e glória do Senhor. 32 Viver em vezes. obediência. 32 vezes mais aquele valor. O valor que você contribuiu que com a normalmente oferta. A gente ia ganhar em 2 semanas, a gente ganhou em um dia de trabalho, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus por mais testemunhos assim. Tá ligado, irmão? Amados, nós vivemos um tempo um tanto difícil. A Bíblia já diz que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. E uma das dificuldades deste tempo é que as pessoas foram roubadas na esperança. Tem muita gente que não tem esperança mais. Tem muitas pessoas que já não planejam mais o futuro. Eu digo daquelas pessoas, é claro que um jovem, ele tem mais esperança do que uma pessoa mais madura, porque ainda não viveu muitas experiências, e às vezes tem muitos projetos e muitos sonhos. Mas por um outro lado, tem jovens também, que já tentaram até mesmo tirar a própria vida, porque não tem esperança. É interessante que nós tivemos hoje um dia de eleição, né? E muitas pessoas já perderam a esperança, já desistiram. Eu vou votar em qualquer um, ou tipo assim, eu vou votar em branco, nulo. Aí eu já desisti, eu não vou mais, acho que eu não vou nem mais na vigília, é um outro caso, tá? Porque eu acho que o Espírito Santo, acho que não é para mim ser cheio do Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo, orar em outras línguas, receber um dom. Eu já estou
eu só vou frequentar o culto. Algumas pessoas já têm perdido a esperança de viver um milagre mesmo. Já se acostumaram às vezes com o seu status, geralmente aquela carinha fechada, triste, ou até sorrir por fora, mas por dentro, muitas vezes, sem esperança. Não tem mais expectativas ou perspectiva de uma melhora, de uma reviravolta, de uma transformação pessoal. Algumas pessoas já se acostumaram consigo mesmas no sentido de dizer: é isso aqui, é isso que dá para chegar. E é interessante, porque embora a gente vive nessa balança entre aquilo que temos está bom e a gente pode também ter paz assim, mas é ruim quando você encontra alguém sem esperança, que já alcançou alguma coisa, mas também estabilizou, chegou num platô, como nós ouvimos um outro pastor pregando um outro tempo, e não tem mais desejo de crescimento, desejo de abençoar outras pessoas, e é triste isso, Então nós vivemos numa época onde o inimigo e as próprias circunstâncias têm roubado a esperança de alguns corações, a esperança de algumas pessoas que às vezes até são cristãs mesmo. Eu já não consigo ler a Bíblia mesmo, já desisti, eu acho que eu nunca vou conseguir ler a Bíblia toda. Pessoas que não têm uma visão, não conseguem olhar para frente com expectativa, com confiança de que as coisas podem melhorar. É muito triste. Nós temos falado nas células sobre o ladrão. Jesus falou em João 10:10 que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. É interessante isso. A gente tem dito na célula que o ladrão não vem para roubar a casa, roubar o dinheiro que a gente tem. Ele quer roubar as coisas mais ricas que o homem possui, que inclusive o dinheiro não compra. É a questão da fé, é a questão do primeiro amor. A gente não compra o primeiro amor, não é o dinheiro que nos leva ao primeiro amor. A gente não compra uma família, a gente constrói uma família. E o diabo muitas vezes quer roubar a alegria da família, a paz da família. Preguei sobre isso hoje de manhã. Mas também o diabo quer roubar, ou as circunstâncias, o ladrão, ele pode usar as circunstâncias para roubar a nossa esperança. Então um líder, um pastor sem esperança, ele se acostuma com aquela situação e é assim mesmo. Não tem projetos, não tem planos, e rouba-se a riqueza, a alegria do coração da pessoa. Então ela fica estagnada, entristecida. Mas Jesus fala assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu não. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E a esperança é uma virtude gloriosa na nossa vida. Ela é como uma âncora da alma que nos mantém sustentados. A Bíblia diz que o justo, até morrendo, ele tem esperança. E nós não podemos perder a esperança. E aqui a Bíblia fala hoje ao nosso coração sobre um homem que estava paralítico há 38 anos, no tanque de Betesda, esperando viver o milagre. Mas ele foi provado aqui por diversas circunstâncias. Mas graças a Deus que ele não perdeu a esperança, porque ele permaneceu ali, ele não desistiu. Ele nem sabia de que meios iria acontecer, mas ele acreditava que alguma hora ou outra algo iria acontecer, e ele estava preparado para viver o milagre. Prepare-se, porque você vai viver milagres, em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que algumas coisas roubam a nossa esperança. Primeiro aqui, o ambiente pode roubar a esperança. Diga assim: o ambiente pode roubar a nossa esperança. Nós, irmãos,
A psicologia, eu acho que fala isso, que nós somos um produto do meio. Sabe por que a gente fala português? Porque a gente nasceu e os nossos pais falam português, porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Você conhece essa história, mas nossa língua é portuguesa. Se você tivesse nascido na China, sabe o que você falaria? Português? Não, seria falar o quê? Mandarim. Se estivesse no Japão, iria falar japonês. Nossa, mas é difícil. Não, mas a convivência, o resultado do meio que você vive, é o que torna você fruto daquele ambiente que você vive, que você cresceu, que a sua mãe conversou com você, e foi ensinando você, seu pai foi ensinando as palavras e assim por diante. E nós vivemos hoje situações difíceis. Agora imagine esse homem. A Bíblia diz que ele estava doente há 38 anos, Josete. E havia uma multidão de outros doentes junto com ele. Você gosta de ir no hospital? Quem gosta de ir no hospital? Ver os doentes lá? Quem gosta? A gente não gosta, não é? É difícil. Aí você está no hospital, chega o médico, vai visitar você, daqui a pouco visita um outro e fala assim: o seu quadro está mais difícil e tal. Ele está naquele ambiente, cheio de gente doente, cheio de pessoas com problemas, dificuldades, quem sabe alguns coxos, aleijados, cegos, não é? Uma série de enfermidades. Ali ele estava rodeado por aquelas pessoas, mas ele não perdeu a esperança mesmo assim. Então cuidado, porque às vezes o seu ambiente onde você está, com quem você convive, com quem você trabalha, pode roubar a sua esperança. Nós temos visto, e a palavra de Deus fala no Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só que não tem como a gente não estar no meio deles, não é? Porque a gente convive, nós temos uma convivência com pessoas de diversas ideias, ideologias, costumes, e a gente ouve muita murmuração, muitas pessoas doentes, muitas pessoas com problemas. Então nós precisamos vigiar isto, para que o ambiente não roube a nossa esperança, não nos faça desistir do milagre que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então presta atenção com quem que você anda, com quem que você conversa, quais são as pessoas do seu círculo íntimo. O que é círculo íntimo? Pessoas que estão mais próximas de mim. Nós temos que vigiar nesse aspecto, para que a gente não se torne desesperado como tais pessoas que às vezes nos rodeiam, ou que nós trouxemos para perto de nós. Nós precisamos tomar cuidado com amizades tóxicas, com conselhos ruins, porque pode ser que a princípio aquela ideia, aquele conselho seja bom, mas no final vai ser de destruição e desespero. Nós temos que tomar cuidado com quem nós conversamos no WhatsApp. Nós temos que tomar cuidado com o que nós assistimos no YouTube, nas redes sociais, e a quem nós seguimos. Porque muitas vezes alguém pode vir pintado de tal maneira que você fala assim: que pessoa bacana, que pessoa legal. Mas muitas vezes você pode se tornar infectado, né? Você pode se tornar atingido por aquela ideia diferente da palavra de Deus, e isto arrancar a esperança do seu coração. Então a palavra de Deus também diz no Salmo 1: mas é feliz aquele sim que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Traga Jesus, que é a palavra, para o seu círculo íntimo, conversa com Ele todo dia, ouça a sua voz todo dia, traga Deus para a sua vida, e você vai continuar cheio da esperança. Deus é poderoso. Outra coisa, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque outra coisa que pode roubar a nossa esperança é o tempo de espera prolongado. É quando você está ali há tanto tempo, que às vezes você e eu, nós podemos desistir, porque afinal de contas
Eram 38 anos de doença que aquele homem tinha. E ele estava ali, como eu já disse, naquele ambiente cheio de outros doentes. E sempre que não está bom, o tempo não passa. Eu estava falando com os nossos obreiros agora há pouco. A gente se reúne a cada 15 dias e nós ficamos uma horinha juntos, conversando, orando. Quando se vai ver, já é 5:50. Já tem que sair, vai começar o culto, vamos descer. Sempre que é gostoso, o tempo passa rápido, não é assim? Você vai comer o pudim, se come bem devagarzinho, que você vai ver assim, nossa, já foi o pudim, acabou. Mas quando você vai comer uma comida que você não gosta muito, parece que não vai, né? Não passa o tempo. Você vai trabalhar e as coisas, nossa, um dia parece que é uma semana. Nossa, o tempo não passa hoje. Inclusive quando não tem muita atividade, parece que o tempo fica mais amarrado ainda, né? Mas quando é gostoso, o tempo passa rápido. Mas quando é ruim, e quando é difícil, e quando é pesado, parece que o tempo não passa. Talvez por isso muita gente fica torcendo para chegar logo a sexta-feira, porque está vivendo uma semana difícil e tomara que chegue logo a sexta-feira. Mas observe que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes quando nós estamos esperando e as coisas não acontecem no nosso tempo, nós podemos perder a esperança. A Bíblia diz que certa vez Deus chegou e falou para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, e através desse filho você vai ser pai de uma multidão, povos vão nascer de você. Aí o tempo começa a passar, tic-tac, 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 e nada da mulher ficar grávida, e nada de vir filho. Chega uma hora, depois de já um bom tempo, ele fala assim: como é que eu vou ser pai? Eu acho que vai ser através do Eliezer, Damasceno aí, ele vai através dele então. Aí a mulher dele se entra em desespero e fala assim: olha, tenha um filho aí com a concubina, vai lá. O desespero pode matar a esperança. A questão de não acontecer no nosso tempo pode fazer a gente meter os pés pelas mãos e ainda por cima depois se sentir culpado por aquilo que nós fizemos fora do tempo de Deus. Então, só que o Senhor, lá em Gênesis 15, o Senhor chama ele de novo, fala com ele, fala para ele sair para fora da tenda e olhar para as estrelas do céu e contar as estrelas, se é que ele pode, e faz novamente, renova a esperança nele, dizendo assim: olha, assim como as estrelas do céu e a areia da praia, você vai ser pai de uma multidão. Aleluia! Sabe, meu querido, mesmo quando as coisas não acontecem no seu tempo, não significa que elas nunca vão acontecer. Pode não estar acontecendo no meu tempo, e eu luto com isso também, é igualzinho você. Eu sofro as mesmas dificuldades e provações e tentações, às vezes de querer ser roubado na minha esperança. Mas eu preciso sempre e em todo tempo confiar no Senhor, porque para Deus um dia é como 1000 anos, não é isso? E 1000 anos como um dia só. O que Deus não fez em 1 ano, ou em 1000 dias, ou sei lá eu quantos anos, Deus pode fazer num dia só. Ele tem poder, e eu preciso sempre confiar nele. Assim como nós cantamos Maranata, hora vem Senhor Jesus. Algumas pessoas falam assim: esses crentes ficam falando que Jesus vai voltar, desde que eu sou criança fala isso aí, eu não acredito mais nisso. Perdeu a esperança. Mas nós estamos nessa esperança, nós sabemos que Ele vai voltar. Eu não sei se eu já estarei na glória com Ele quando Ele voltar, mas eu sei que Ele vai voltar para levar a sua igreja, e eu quero estar pronto e no tempo dEle, porque na hora certa, Jesus voltará, e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Outra coisa, meu querido, que pode roubar a nossa esperança, é a expectativa no apoio humano. Jesus vai conversar com aquele homem, e Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, no verso de número 6. Mas o paralítico, ele fala assim: eu não tenho ninguém que me ajude. Às vezes nós perdemos a esperança porque ninguém nos ajuda. Às vezes na nossa vida nós podemos nos desesperar
porque nós não temos ninguém. Quantas vezes eu já ouvi de cristãos, às vezes frustrados, dizendo assim: ninguém veio me ver, ninguém me deu uma ajuda financeira na hora que eu precisava. Olha, eu fiquei desempregado, estou desempregado até agora. E aquelas pessoas lá, às vezes até cita outros crentes, aqueles crentes lá, tem uma loja, mas não me deu uma oportunidade, não me abriu uma porta para eu trabalhar. Às vezes não é, o contexto não é exatamente isso, mas a pessoa está dizendo: ninguém me ajudou, ninguém me ajuda, ninguém me ensina, ninguém me explica, ninguém me apoia, ninguém está do meu lado, está tudo contra mim. E este homem, ele chegou até a pensar isso mesmo. Ele falou: sempre que a água entra em movimento, a oportunidade de eu ser curado, de ser colocado lá na água e ser curado, é perdida, porque não tenho ninguém que me ajuda. Inclusive a palavra de Deus nos ensina a nós esperarmos no Senhor mesmo. A Bíblia diz lá em Salmos que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Faça menção sempre do nome do Senhor. Eu hei de viver e hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. O último versículo do Salmo 27 fala isso. Eu não vou morrer antes de eu ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém? Espera no Senhor e fortifique o seu coração. Não espere nada de ninguém. Não crie muitas expectativas em outras pessoas, porque senão você vai se frustrar. A Bíblia diz em Jeremias: maldito o homem que confia no homem, que faz dele o seu braço, a sua força, mas são benditos aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Até os jovens exaustos caem. E eu que outro dia nós saímos correndo aí, eu cheguei na frente de alguns jovens, falei: uau, eles se cansaram, ficaram para trás. Mas a Bíblia diz também que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles voam alto como as águias, eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Espera no Senhor, meu irmão. Sabe, às vezes nós falamos: ninguém leva o meu currículo, mas ninguém me empresta o dinheiro que eu precisava para fazer aquela compra, aquela folha de cheque. Difícil esses pedidos, né? Eu não tenho ninguém que curte as minhas postagens. É tudo que eu posto, ninguém lá curte, ninguém me ajuda, ninguém faz nada para mim. Os outros colocam uma foto feia, todo mundo curte, mas ninguém me curte. Muitas vezes nós ficamos indignados com alguma situação, e isto pode roubar a nossa esperança. Não seja maldito em ficar esperando das pessoas, porque sempre as pessoas em dado momento vão te frustrar. Se você está esperando muito do seu marido, estou com dó de você e dele também. Se está esperando muito da sua esposa, eu também estou com dó do casal. Vai dar ruim esse negócio de casamento, não vai ficar bom. Porque nós sabemos, e nós temos que dar o melhor de nós, ainda mais na vida conjugal. Mas pode ser, e com certeza vai acontecer, algum momento que haverá um não. Algum momento que se dirá: não é possível, isto não. E nós temos que estar prontos para entender e compreender. Sabe, meu querido, até porque na igreja às vezes acontece isso, mas lá fora principalmente, cada um está correndo atrás do seu. Cada um está correndo atrás do seu milagre. As pessoas que estavam ali perto dele eram todas doentes. A gente tem alguém surdo lá há 45 anos. E a água é agitada. Aí ele olha para o paralítico, ele olha para a água: e agora? O que eu vou? Eu vou lá, depois eu venho e ajudo ele. Porque nós sabemos que aqui, eu vou dizer isso que eu creio,
Tem pessoas que se sacrificam, que deixam de receber para que o outro receba. Mas lá fora, não é assim. Ah, mas é meu cunhado. Ah, mas é meu tio. Só se tiver um encontro com Jesus, for um crente fiel, piedoso, cheio do Espírito Santo, ele vai dar preferência para você. Mas mesmo assim, talvez não seja todas as vezes a preferência. Sabe, meu querido, porque existe uma concorrência. Concorrência, existe. E nós temos que aprender a lidar com isso. Porque se a gente ficar sempre esperando que os outros façam alguma coisa e nos ajudem naquilo que é a nossa maior necessidade, claro que a gente tem que pedir ajuda. Não estou dizendo não peça ajuda, seja orgulhoso, não. É outra coisa que estamos falando aqui. Estamos falando da esperança. Porque essas outras pessoas que nós pedimos ajuda, às vezes elas também precisam de ajuda. Então nós temos que aprender a não permitir que a nossa esperança seja roubada por causa da expectativa no apoio humano. Vai ter uma hora que o teu líder vai te entristecer. Inclusive, seus pais que te entristecem é porque te amam. Seus pais que às vezes te chateiam é porque eles querem o melhor para você. Quem não ama, não educa, não corrige, não alinha, não chama atenção, mas também não encoraja. Se encoraja, só encoraja para que não presta. Mas sempre que se o seu pai tem corrigido você, a sua mãe tem chamado a sua atenção, pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa de valor. Então nós precisamos sempre entender que nós não podemos colocar muita expectativa. Ah, mas era um pastor, você viu o que aconteceu com ele, o que ele falou, olha o que ele fez. Olha aquela minha vizinha, Armando Coque, era uma profetisa, e de repente, meu Deus, e agora? Você sempre vai ficar melindroso, se você colocar demais a expectativa nos outros. Sim, acredite. Essas pessoas estão melhorando, você está cuidando delas, elas vão entendendo mais, elas vão crescendo, mas não espere tudo delas não. Porque algumas pessoas, sinto muito, mas elas vão te decepcionar, assim como talvez você já decepcionou alguém, como eu já decepcionei pessoas, que depositaram muita coisa na minha vida, mas de repente, eu não era tudo aquilo que eles pintavam. Eu não conseguia tudo aquilo que eles imaginavam. Não consegui, ou não fui tudo aquilo que eles esperavam. E muitas pessoas, por não ter apoio humano, às vezes fica mudando de comunidade, de igreja. Ah, porque aqui as coisas não aconteceram, porque lá também não aconteceram. Nunca fica bom. Nós precisamos sempre confiar no Senhor. O quarto ponto, já estou indo para o final, são as tentativas frustradas. Pessoas são roubadas da sua esperança, porque já tentaram tantas vezes, tentaram e não deu certo. Eu não sei há quanto tempo o homem estava lá. Jesus descobriu, entre aspas, que ele era doente há 38 anos. Eu não sei há quantos anos ele estava no tanque. Mas ele fala assim: sempre que eu tento, desce outro na minha frente. E de tanto tentar, às vezes a gente desiste, ou às vezes a esperança quer escapar. Você já desistiu de alguma coisa, irmão? Quem já desistiu? Seja sincero, levanta a mão aí. Isso. Às vezes nós desistimos, nós perdemos a esperança. Eu não vou ajudar mais, já ajudei, a pessoa não tomou posição. Ah, eu já fiz isso, eu já tentei dessa forma cozinhar lá, mas não deu certo, não quero mais saber. As pessoas, às vezes, elas, por causa das tentativas frustradas, já tentei o emprego lá, já tentei entrar na faculdade, eu não vou mais tentar não, o relacionamento, tentei, conheci, e não deu certo,
Eu pus fé, investi. Eu fui traído. A pessoa me traiu, a pessoa me chateou. Lá na escola, lembra? Na nossa juventude, não tem alguém assim que se apaixonou, falou assim, é a pessoa da minha vida. Aí daqui a pouco você fica sabendo que a pessoa saiu com outra pessoa, fala assim, puxa vida, eu nem comecei, já fui traído. Porque muitas vezes, diante disso, a pessoa desiste. Outro dia eu estava conversando com um jovem aí na frente, falando para ele, eu vou cuidar de você, vou internar. A pessoa falou, eu já fui internado tantas vezes, pastor. Eu já tentei tantas vezes, pastor. E ninguém mais acredita em mim. Olha que situação. Eu não quero mais ser internado, porque já tentei largar. Eu não consigo largar. Perdeu a esperança, irmão. E às vezes a pessoa fala, eu já perdi a esperança de ter alguém, de casar, de construir família, eu já desisti. Porque enquanto eu vou, sempre desce outro. Então, a Bíblia fala que certa vez o Pedro trabalhou a noite inteira tentando pescar. Ele não tinha pesca como... Ele era um pescador profissional, não era um hobby, mas era uma profissão. Ele era um pescador, ele tentou a noite toda e não pegou nada, nada. Mas Jesus, depois de usar o barco dele, ele fala assim, ó Pedro, volta lá para as águas mais fundas e lança as redes. Ele estava dizendo assim, ó Pedro, tente outra vez, lança lá, acredita. Ele estava lançando, estava soprando um vento ali de esperança, um vento de fé na vida do Pedro. O Pedro fala assim, ó Senhor, eu tentei a noite toda, eu não peguei nada, o mar não está para peixe, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E depois que ele lança as redes, chama os amigos para puxar, e tem que chamar mais barcos, porque ele pega muitos peixes. Conte com Jesus. Se Jesus está com você, da próxima vez vai dar certo. Se o Senhor está dizendo faça, tente outra vez, lembre-se que nada pode, nada deve matar a esperança. Nunca houve uma noite que pudesse impedir a luz, o nascer do sol e a esperança, disse o Shakespeare. Eu acho que foi ele que falou. Nunca houve uma noite que impediu, por mais tenebrosa, terrível, dolorosa, lenta, dolorida, difícil, que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. O Senhor nosso Deus tem poder. Eu não sei quantas vezes você tentou, talvez você anda meio aí borocochô, desanimado, pensando em largar a mão de tudo. Lança a tua rede, acredita sob a palavra do Senhor, haverá milagres, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. E por último, muitas vezes a esperança é roubada por causa da constante vitória dos outros. Ele fala ali, ó, sempre tem outro que chega antes de mim, sempre tem outro que toma o meu lugar. Por que não eu, Senhor? Por que eles e não eu? Fulana sempre estava aqui no nosso grupo, amigas e tal. De repente passa um mês, ela volta dizendo, estou namorando e ele já me pediu em casamento. Poxa vida, por que ela e não eu? Fulano lá conseguiu uma vaga numa empresa multinacional, uma posição ali de confiança, um bom salário, e às vezes você fala assim, nossa, eu estudei, ralei, tenho orado, tenho buscado, e não chega para mim. Por que ele conseguiu e eu não consegui? Muitas situações da nossa vida, você viu, eu comprei esse carro, olha, eu paguei um precinho, você estava atrás de um carro igual, e sempre que você vai ver o preço é alto. Por que ele conseguiu e eu não? Porque quando vai chegar a minha vez? Toma cuidado com a inveja, toma cuidado, porque às vezes a gente fica com aquele sentimento de inferioridade, de discriminação, né? Que o Senhor está
está com alguma coisa contra mim, não é possível. Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Às vezes a gente acha, né, estando ali doente, ele poderia ficar sabendo de alguém que comprou um camelo novo, não é? Alguém que está terminando a faculdade, começa a trabalhar agora. Ele fala assim: está todo mundo indo para frente, está todo mundo comprando, adquirindo, casando, vivendo, e eu aqui, sempre outro vai antes de mim. Essas coisas aí querem roubar a esperança da nossa vida. E às vezes a gente começa a pensar assim: o mundo deveria parar por causa da minha dor, até que eu seja resolvido primeiro, seja curado primeiro, depois as coisas continuam. Mas a vida não é assim. A Bíblia fala que houve pessoas que sempre chegava a vez do outro e não chegava a vez dele. O José sonhou com 17 anos, depois de uns 10 anos, 11 anos mais ou menos, ele revelou lá na cadeia, no cárcere, o sonho do copeiro. E o copeiro voltou para o palácio. Por que o copeiro voltou? E eu continuo aqui preso? Eu não fiz nada. Foi aquela mulher lá, minha patroa, que enganou o patrão e estou aqui pagando por isso. Mas o José não perdeu a esperança. A Raquel e a Lia, a Bíblia fala que o marido amava a Raquel e não Lia. E é interessante, né, que a Lia tinha filhos e a Raquel não tinha filhos. Quando é que eu vou ter meu filho? Por que ela tem? E ela vinha com o filho e fazia aquela festa só para provocar a irmã dela. Mas chegou a vez de José, chegou a vez da Raquel, chegou a vez do paralítico, chegou a vez, né, de tantas personagens, de Abraão, chegou a vez de Sara rir, colocou o nome do filho Isaac, sorriso, riso. Vai chegar a sua vez também. Você vai viver os milagres de Deus na sua vida. Só para nós encerrarmos aqui, eu quero dizer duas coisas para você. Primeiro, que Jesus conhece a sua situação. Jesus sabe de cada lágrima derramada. Jesus sabe de cada jejum que você tem feito. Jesus sabe do esforço que você tem tido consigo mesmo, onde o Espírito diz assim: espera, vai acontecer. A carne fala assim: desista, não vai dar certo. Mas você tem batalhado, não arredou o pé, não saiu do lugar, dizendo: vai acontecer, eu espero no Senhor, Deus vai. E é interessante que numa multidão de doentes e enfermos ali, Jesus sabia quem era aquele homem. Jesus vai até onde ele está. E Jesus, ele conhece o seu endereço, conhece o seu nome, o seu sobrenome, o seu tipo sanguíneo, quantos fios de cabelo tem no seu couro cabeludo. Ele conhece de quem você é filho, ele sabe quantos irmãos você tem, ele conhece os calos que você tem na sua mão, as cicatrizes que você já sofreu durante a sua vida por trabalhar intensamente. O Senhor conhece o teu assentar, o teu levantar, todos os teus caminhos. Você nem orou ainda, ele já sabe o que você vai orar, ele sabe do que você precisa, e ele veio para te encontrar. Nesses dias o Senhor está chegando, se aproximando de você, dizendo: o que você quer ser curado? Você quer ser curado? Que você possa dar um pulo e dizer: é tudo que eu mais quero, chegou o meu dia, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Hoje mesmo acabou o gás e eu perguntei assim: passa para mim a chave Pix então. Quero dizer para você que o Senhor já conhece a sua chave Pix. Fala para o teu vizinho: Jesus já conhece a sua chave Pix. Pastor, viajou agora, não? O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe. Agora outra coisa, que bom que você chegou, Wando. Jesus tem uma palavra de vitória para você. Diga para o teu vizinho assim: Jesus tem uma palavra de vitória para você. Que bom que às vezes ele não ouve a gente, né? Jesus poderia dar um sermão: você é um incrédulo, hein, não? Você sabe quem que está aqui diante de você? Você está falando que não tem ninguém? Como assim? Eu cheguei.
vou dar um jeito na sua vida. Tem hora que Jesus é irmão e não sermão, né, irmão? Você entendeu, né? Às vezes eu falo isso, né? Que às vezes o que as pessoas precisam não é de um sermão, mas um ser irmão. Jesus, Ele conhece a nossa dor, os nossos sonhos. E está cheio de gente aqui que está sonhando. O Senhor conhece, o Senhor conhece. Não desista. Fala para o teu vizinho, não desista. O Senhor tem uma palavra de vitória para você. A Bíblia diz no capítulo 5, mesmo no verso 9, na versão Almeida, revista e atualizada, que é o ARA, diz assim que o paralítico, depois daquela palavra, ele se viu curado e se colocou de pé. Uma palavra do Senhor pode dar uma guinada, uma girada, uma transformação da nossa vida total, meu irmão. Por isso que nós precisamos amar o culto, sabe? Por isso nós precisamos amar o tempo a sós com Deus e falar: Senhor, fala comigo agora aqui. Eu preciso que o Senhor me mostre algumas estrelas, eu preciso contar algumas estrelas, Senhor, porque está difícil de esperar em Ti. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Eu vou para o culto hoje, Senhor. Eu sei que o Senhor vai falar comigo. Libera uma palavra sobre a minha vida. Nós temos que chegar no culto nessa expectativa na célula. Profetizar, não apenas avaliar a situação. Não olhar para quantos enfermos tem, ninguém me ajuda. Não descrever a realidade, mas profetizar sobre a realidade. Eu acredito que hoje é o meu dia. E que o Senhor vai me alcançar. E hoje eu vou voltar a andar, a caminhar. Hoje eu vou orar e o Espírito Santo vai me encher. Eu vou ser batizado. Jesus, eu creio que o Senhor vai me batizar no Espírito Santo. Eu creio que a minha célula vai multiplicar, Senhor. Eu espero isso, espero isso, espero isso. E Deus tem feito maravilhas lá na nossa célula. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Às vezes a gente sofre algumas perdas, algumas traições. Às vezes não temos todo o apoio que esperávamos. Às vezes nós percebemos que existe uma concorrência. Mas o Senhor sempre se achega mais e fala assim: André, eu cheguei. Poderia dar um sermão e dizer: você é isso. Não, Ele não fala. Ele não fala com maldade. Ele não fala cuspindo fogo, com ódio, com raiva. Ele vem como irmão, como alguém cheio da graça, agraciado, o Deus de toda graça. Ele me chama dizendo assim: fica de pé, eu tenho planos para a sua vida. Os meus planos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são maiores do que os teus. Olha, um dia você vai morrer, mas vai passar 2020 anos, e em todo o mundo vão falar que você viveu um grande milagre. Está chorando porque se você tem um Deus e não mais se esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: vai te levantar nessa noite, hein? Esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você
dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Queria orar por você que precisa renovar suas forças em Deus. E você que crê que o Senhor vai fazer um milagre hoje na sua vida. Você crê que é hoje o seu dia? Sai do seu lugar, vem aqui para a gente orar com você, em nome do Senhor, porque o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo eternamente, em nome do Senhor Jesus. Sim, pode sair, pode acreditar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra da onde você veio, aonde que você chegou. Começa a enxergar aonde você vai chegar, em nome de Jesus. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.